Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, desse canal simpático que é a Band. Nós estamos aqui há 10 anos e esperamos ficar mais. E nós queremos abençoar você, sempre com um testemunho gostoso, com uma palavra bíblica equilibrada, que de alguma forma abençoe você nessa vida difícil que todos nós levamos. Hoje, eu gostaria de que você prestasse bastante atenção na entrevista que vai ser feita. E logo em seguida, eu quero trazer uma mensagem para você, que é uma mensagem para você e hoje, excepcionalmente, também é uma mensagem para mim. Eu e você precisamos da mesma mensagem. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu tenho a alegria de receber a Sandra Silva. A Sandra é assistente social, já há 32 anos na Prefeitura de Caxias, também na igreja, e ela tem uma história linda de superação, de realização de sonhos com Jesus, e é isso que nós vamos conversar hoje. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Eu agradeço a oportunidade, de estar aqui para dar o testemunho de vida e experiência que temos tido com o Senhor. É verdade. Como Deus te abençoou, né, Sandra? Verdade. Para a turma aqui te conhecer, como é que foi assim? A tua infância foi mesmo um momento de superação, né? Foi, é verdade. Como é que foi isso? Bom, eu nasci em Santa Catarina, na cidade de Blumenau. E uma família muito pobre. Uma família muito humilde, muito pobre. Vivi com meus pais, mas eles se separaram. E eu fui morar com a minha avó. A minha avó era da igreja, e me ensinou os princípios cristãos, dando testemunho do compromisso que nós temos que ter com Deus. E me ensinou a orar de joelhos e pedir a Deus que Ele atenderia as nossas necessidades. E assim eu cresci. E vocês tinham muitas necessidades. E tínhamos muitas necessidades, E ela superou carinho de mãe, carinho de pai, e fiquei com a minha avó até os 6 anos de idade. E lá ocorreu um fato assim marcante na minha vida. Eu sofri um estresse pós-traumático na minha infância. E com esse problema eu tive que voltar para o Rio, onde a minha mãe morava. Sua avó achou melhor tirar você da cena desse trauma que você sofreu. Isso. Eu vim para o Rio, morar com uma tia. Essa tia não tinha condições de me dar assistência também, de cuidar, e eu fui encaminhada para um abrigo de crianças. E eu fiquei um período nesse abrigo, e lá nós tínhamos que fazer rezas. E eu percebi a diferença dos ensinamentos que eu tive com a minha avó. Você estranhou um pouquinho? Eu estranhei, achei muito diferente. Que a minha avó havia me ensinado a falar com Deus de joelhos, que Ele atenderia nossas orações. Conversando com Deus. Conversando com Deus, buscando ter intimidade com Deus. E lá nós conversávamos com Deus como se fosse um amigo. E lá nesse abrigo eram rezas. E eu não sentia, assim, alegria no meu coração de fazer aquelas rezas, E você, eu imagino, Sandra, que essa separação da sua avó também foi um trauma. Foi. Você tinha passado um trauma, depois, para livrar você desse cenário, você praticamente viveu outro trauma, que é sair desse ninho de amor, nesse ninho de é verdade, Claudete. Carinho que a sua avó te deu. E com a minha avó eu me sentia muito, muito segura com ela. Ela era matriarca da família. Uma personalidade forte. Protetora, determinada. E eu me senti muito insegura quando saí dos cuidados da minha avó. Tendo que ainda estar num abrigo, abrigo de crianças. E você ficou nesse abrigo por quanto tempo? Eu fiquei mais ou menos 6 meses. E lá eu orava muito a Deus para que alguém aparecesse lá, me visitar e me tirasse de lá. Eu me sentia muita solidão, abandono. E um belo dia uma tia foi me visitar. E Deus tocou no coração dela para ela me tirar de lá e levar para a casa dela. Que bom. Com 8 anos, né? Com 8 anos. E eu fiquei com essa tia e decidi estudar. E ela foi carinhosa contigo? Ela foi carinhosa, foi carinhosa.
atenciosa, né? E eu decidi, a partir de então, estudar. E você não podia estar com a sua mãe, que a sua mãe também não tinha condições econômicas de cuidar de você. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica e só os finais de semana que ela estava em casa. Podia estar com você. Aí você tomou uma decisão na sua vida. Tomei uma decisão como criança. E para mim sair dessa situação de dificuldades, eu teria que estudar para ser alguém na minha vida. Você tomou essa decisão sozinha ou foi conselho da sua família? Não foi conselho, não. Foi as experiências o sofrimento do abrigo, o afastamento da minha avó. Então eu decidi que eu teria que procurar ter um futuro melhor para, quando eu fosse mãe, garantir uma vida melhor para o meu filho. Para ele não passar o que eu tinha passado. Aí você decidiu estudar? Decidi estudar. E quando eu estava com 10 anos, que teve uma matéria na escola para a gente escolher qual é a profissão, e eu já no meu coração decidi ser assistente social. E eu fiz essa redação colocando que eu queria trabalhar para cuidar das crianças pobres, crianças carentes. Era esse o trabalho. Você sabia bem o que era isso, né? Eu sabia, conhecia bem o que eu tinha passado. E aí você se tornou uma menina estudiosa, bem aplicada. Mas aí, como é que continuou a sua caminhada? Como você veio a ter um encontro com Jesus? Como é que isso aconteceu? Na minha juventude, trabalhando, eu fui visitar uns parentes em São Paulo, na cidade de Santos. E lá eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho evangelístico no navio Dulos, em Santos. Era um navio que vinha a vários países falando de Jesus. Evangelizava o mundo todo, né? Eu fui conhecer o trabalho e lá eles fizeram um convite e eu aceitei a Jesus. Quer dizer, aquela semente de fé que sua avó colocou no seu coração floresceu aí nesse dia. Verdade. É isso que eu estou buscando, é isso que eu quero para a minha vida. Isso. E aí, a partir daí, você começou a procurar uma igreja, não é? Comecei a procurar uma igreja, né? E fui convidada para conhecer a Igreja Missionária Evangélica Maranata, né? Nessa igreja lá em Caxias. A igreja em Duque de Caxias. Eu, aliás, já tinha até me casado, estava com um filhinho pequeno de 1 ano e eu conheci a Maranata. Chegando na Maranata, eu recebi um acolhimento muito grande da nossa amiga Osair, né, que nos recepcionou. Esposa do pastor Rômulo. Esposa do pastor Rômulo. E um acolhimento muito grande, muito carinho. É uma característica da nossa igreja, né? É verdade. Você não é a primeira que a gente bate um papo aqui e que fala isso. O acolhimento de carinho, a recepção amorosa me cativaram. Isso, me cativou e eu estou até hoje, 32 anos, na igreja, né? E Sandra, você me disse que você, então, começou a querer... Você já era assistente social? Eu já era assistente social. Quando encontrou a nossa igreja, isso, não é? Isso, já era formada. Então, você pensou o seguinte, olha aí a chance de realizar o sonho que eu tive na infância. Como é que você começou dentro da igreja também, colocar o que você sabe a serviço do Evangelho e das pessoas? Como é que aconteceu isso? Eu procurei o pastor, né, e me apresentei, passando para ele que eu era assistente social, meu interesse de fazer o trabalho social na igreja para ajudar as famílias menos favorecidas, colocando a minha profissão à disposição da igreja. Né? É interessante isso que você está falando, às vezes o nosso público não sabe que a igreja evangélica, ela tem assim um trabalho social fantástico. A igreja evangélica não é apenas aquela reunião, aquele culto, o louvor, a mensagem, o estudo bíblico, mas existe um envolvimento social muito grande com as pessoas que chegam à igreja. É verdade. Não é? Então, a igreja é muito diversa, muito diversificada. Temos na nossa igreja pessoas de nível superior, engenheiros, médicos e advogados, mas temos também profissionais de todas as outras áreas, né, de nível médio, e temos também pessoas passando por momentos de dificuldade. Então, nessa hora aí, a igreja se une, né? Quem tem um pouco mais de recurso ajuda essa turma que está precisando de
de ser assistida, Isso, até temporariamente. Temporariamente. Porque o que a gente tem observado, Sandra, que a igreja acaba se tornando um lugar até de ascensão social. Essas pessoas, você como assistente social já deve ter observado isso. As pessoas chegam na igreja, muitas vezes debaixo de muita necessidade, passando um drama, um desemprego, alguma enfermidade mesmo, e nesse acolhimento, nessa ajuda social que um dá para o outro, a pessoa vai superando aquilo. E quando a gente dá conta, essa pessoa conseguiu se colocar melhor, em termos até profissionais, educar seus filhos. E o que a gente já observou nesses 43 anos que nós temos de Maranata? Que houve no meio dos membros, dos fiéis, uma ascensão assim, social muito grande. Muito grande, porque acaba se tornando uma grande família. Muita gente que chegou à igreja sem ter uma qualificação profissional ou mesmo um curso universitário, os seus filhos hoje já são pessoas de nível universitário, muita gente mesmo. Houve um crescimento social muito grande. E isso é prosperidade. É prosperidade, não é a teologia da prosperidade. É uma prosperidade em Cristo Jesus por pessoas, levadas por pessoas que, por amor a Jesus, começam a se envolver uma com as outras, que foi o que aconteceu com você. Isso. Você começou a ajudar o pastor a organizar um serviço social na igreja. Na igreja, né? E ali nós começamos a visitar as famílias, encaminhando as famílias para os recursos da comunidade, levando essas famílias a conhecer os seus direitos, né? E nessa época também eu fui convidada a concorrer à conselheira tutelar lá do município de Duque de Caxias. Contei com o apoio da Maranata. E o conselho tutelar para mim também foi uma experiência muito grande. Eu tive a oportunidade de atender crianças que sofrem violação de direitos. O Conselho Tutelar existe para isso. O Conselho Tutelar vai garantir o direito dessas crianças que sofrem violência, maus tratos, abuso sexual, abandono. Né? O Conselho Tutelar está ali para garantir o direito dessas crianças. E você, então, viu ali o seu sonho se realizar. Meu sonho. A menina de 10 anos que teve um sonho de ajudar as crianças necessitadas como ela. Verdade. Ajudar essas crianças a superarem. Então, Deus não só te coloca podendo ajudar na igreja, mas também ajudando fora da igreja, levando assim teu conhecimento, tua sabedoria para ajudar essa turma. E houve assim algum momento muito difícil na tua profissão, até no Conselho Tutelar, que você precisou mesmo botar joelho no chão e dizer: Senhor, me ajuda, porque esse caso aqui é muito difícil, eu estou aqui numa situação difícil. Houve várias situações, né, inclusive de uma família, quando nós fomos apurar a denúncia, e aquela mãe tinha acorrentado o filho. E por ignorância, ela sem saber o que fazer para ajudar o filho, ela acorrentou. E eu perguntei: por que você acorrentou o seu filho? Eu acorrentei porque ele estava com dívida na comunidade, com ameaça de morte. Eu prefiro ver meu filho acorrentado vivo do que ele solto e morto. Então, como conselheiro tutelar, nós entramos ali para garantir o direito daquele jovem. Né? Ele foi encaminhado para uma instituição, para um abrigo, né? E ali ele teve todo o acolhimento necessário. E muitas vezes você já se encontrou precisando orar com essas mães, com esses pais, que você encontra dentro da tua função de assistente social? Temos, sim. Muitas visitas que nós realizamos, ali na prefeitura eu trabalho na coordenação do idoso e da pessoa com deficiência, né? Então, nós ali apuramos denúncia também de maus tratos contra o idoso. E ali muitos, eles veem a necessidade também de uma oração, né? De uma assistência maior, e ali nós podemos estender a mão para essas famílias. Ou seja, você também é missionária. Além do teu conhecimento na área social, você leva também o amor de Jesus. O amor de Deus. Que bom, Sandra. É uma bênção saber de uma história tão linda como a sua, de alguém que superou todas essas situações difíceis na infância, que sonhou e que Deus realizou o teu sonho. Amém. Graças a Deus. Abençoando outros. Muito obrigada pela tua presença aqui, que você possa continuar esse trabalho lindo
lá na nossa igreja de Duque de Caxias. Amém. E nos ajudando nas outras igrejas também Amém. nossas. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. E você, amigo, você está vendo aí um telefone. Ligue para nós. Temos um grupo de voluntários que vão atender a sua ligação com muito carinho, até mesmo orando por você. Mas fique ligado, o programa ainda não terminou. Você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre este Jesus maravilhoso que transformou a vida da Sandra, de uma menina de necessidade, numa mulher abençoadora e que pode abençoar também a sua vida. Meus amigos, viver é algo que requer luta, desafios, sacrifício, lágrimas, muitas vezes, também alegrias, não é verdade? Você conhece o que acontece quando a gente vive, porque você é um desses que está vivo. E eu queria hoje deixar uma palavra para você, porque todos nós precisamos de alívio e de conforto nas nossas vidas. O Evangelho de Mateus tem um versículo que é um dos versículos mais queridos da palavra de Deus. Quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E se você fizer isso, e achareis descanso para as vossas almas. Hoje em dia, o que se percebe, e eu estou observando isso porque eu trabalho num hospital público, o Hospital Federal de Bom Sucesso, há 40 anos. Sou médico lá. E também sou pastor de uma comunidade que se expande no Rio de Janeiro. Temos mais ou menos 8.000 membros espalhados em 14 endereços. Com isso, eu e minha esposa estamos envolvidos com aconselhamento de casais, de pessoas, de gente aflita, de gente que passa por necessidade, por doença. O que se vê é que todas as pessoas estão expostas, num determinado momento, a passar pelo vale da sombra da morte. O salmista, lá no Salmo 23, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Mas a verdade é que as pessoas, quando sofrem esse tipo de drama, quando tem um filho doente no CTI, quando tem o marido que perde o emprego, quando o médico diz para você que surgiu um gânglio, um tumor e você precisa fazer uma biópsia, quando um exame laboratorial vem totalmente fora do normal e a gente fica ansioso, fica se sentindo fraco, todos nós temos as nossas limitações e somos fracos. Não preciso ser divino para dizer para você, meu filho, que apesar de você estar vivendo, quem sabe, uma vida totalmente sem problemas, você é fraco. Diante dos dramas da vida, nós somos muito fracos, cada um de nós. Eu também sou fraco. Por isso eu disse no início do programa que a mensagem de hoje era para você e para mim. Todos nós precisamos, de um determinado momento, de irmos a Jesus. Ele disse: vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso, sou humilde de coração. Então a pergunta que eu quero fazer para você, meu amigo, minha amiga, é: como é que se vai a Jesus? Ele disse: vinde a mim. Mas nós não podemos ir a Jesus hoje pegando um ônibus, pegando o metrô, indo em determinado bairro, porque o Senhor Jesus Cristo, ele subiu, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus e da terra. Mas como é que se fala com Jesus? Como é que a gente chega na presença de Jesus? A primeira coisa que você tem que entender é que nós precisamos de crer, ter fé. E isso, meu filho, ninguém tem quando quer. A fé não é uma coisa espontânea que você decide: a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou começar a ter fé. Não é assim que a coisa funciona. A fé não vem quando a gente decide que ela precisa vir. A fé brota.
e brota no coração e ela é semente de Deus. Na realidade, é o Espírito Santo que coloca no seu coração essa semente de fé. Então você, por favor, seja humilde, seja muito tranquilo, não se ufane, porque se você tem fé, isso não veio de você. Isso foi o Senhor Jesus que colocou no seu coração. E se você não tem fé e é sincero o suficiente para concordar comigo, olha, pastor, eu até gostaria de ser como vocês, que oram, que buscam a Deus, que se alegram, mas eu não tenho fé, meu coração nasceu duro, eu não sei, não é para mim. Eu quero dizer para você que a fé é para você também. Você pode ter fé. Basta você dizer exatamente para o Senhor Jesus o que você estava falando para mim. Olha, eu sou duro de coração, não tenho fé. Diga isso para Jesus. Abra o coração, seja sincero, escancare a alma. Deus tem misericórdia daqueles que o buscam com sinceridade. Aqueles que buscam ao Senhor o encontram, porque Ele está querendo que você o encontre. E não pensa que Deus tem pessoas diferentes, trata uns de uma maneira, trata outros. Não, Senhor. O Senhor Jesus quer que todos nós cheguemos ao conhecimento da fé. E Deus não quer que ninguém se perca. Nosso Deus quer que todos tenham um encontro com Jesus. Então, Mateus 28 é para você. Vinde a mim, vós os que estáis cansados. Quem sabe você, meu amigo, você, minha amiga, quem sabe você está passando por problemas que eu, por exemplo, estou passando nesses dias. Eu reconheço que eu, como pastor, ando com o meu coração magoado, triste, de ver tanta gente aflita, de ver tantos homens, tantos servos, tantos chefes de família desempregados. Nossa igreja nunca teve uma participação de ajuda aos irmãos desempregados tão grande como nesses últimos dias. Nós estamos tendo que reforçar o pedido com os nossos irmãos para trazerem alguma coisa para ser distribuído por aqueles que estão precisando. São centenas e centenas de chefes de família desempregados. Não dá para a gente ficar muito alegre, sorrindo muito. Está entendendo? Diante das crises, diante das doenças, diante das tragédias, diante dos problemas sociais do nosso país, está na hora de nós nos importarmos. E quando a gente se importa, a gente fica triste, a gente fica choroso, a gente começa a ter lágrimas nos olhos. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo realmente vem para nos alegrar, para nos dar vitória, para nos tirar os dramas eternos e grandes da alma, mas infelizmente, meu filho, quem ama sofre. Quem participa das necessidades das pessoas acaba se envolvendo com esses problemas e chorando as lágrimas dos nossos irmãos. Então eu quero dizer para você que isso não torna o nosso Deus menor, que isso não faz do nosso Deus um Deus sem poder e que isso não faz do nosso Deus um Deus que não nos ama, que não cuida de nós. Não, o nosso Deus continua o mesmo. Ele ama a mim, ama você, meu amigo, que está aí vivendo um drama, eu não sei nem qual é, mas Deus sabe, e eu quero te dizer que só existe uma grande solução, é a gente ir a Jesus. Então, encerrando o que eu estou falando, como é que se vai a Jesus? Eu queria deixar isso com você. A gente vai a Jesus quando a gente abre a alma, em primeiro lugar, crendo que Ele existe, porque Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você precisa abrir o coração, permitir que o Espírito Santo entre no seu coração e se tornar como um menino. A Bíblia diz que se a gente for como um menino, a gente agrada a Deus. O menino não tem malícia, o menino se alegra com qualquer coisa, o menino é desprovido de raiva, ele perdoa, o menino tem um coração aberto, exposto às bênçãos de Deus. Você precisa crer, você precisa ser como um menino e você precisa procurar o Senhor Jesus aonde Ele se revela para nós. Por isso, você tem que ter
hábito de leitura e de estudo da Bíblia, quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente busca os princípios que estão escritos nas Sagradas Escrituras, a fé começa a brotar no nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente começa a permitir que a palavra de Deus brote no coração da gente, a gente passa a desbloquear o nosso coração das coisas que muitas vezes atrapalham a gente ter uma bênção do nosso Deus. Um dos motivos pelos quais nós convidamos você para estar conosco amanhã, por exemplo, você tem visto aí um monte de endereços surgindo na televisão e agora você está vendo um telefone. Tem gente esperando a sua ligação para orar por você, para ajudar você. Por que a gente fica interessado que você ligue para nós? Nós não queremos o seu voto, não queremos o seu dinheiro. Não vamos procurar você para te pedir nada, nem mandar carnê de contribuição. Então, por que a gente está interessado que você ligue para nós? Porque quando você liga e alguém ora com você, e você abre o coração, você possibilita que a palavra de Deus passe a ser uma verdade na sua vida e você passa a frequentar uma comunidade que busca o Senhor e isso vai servir para abençoar a sua vida e a sua família. Eu quero encerrar essas breves palavras fazendo uma oração por você, porque eu sei que a oração muda as coisas, a oração faz um milagre acontecer nas nossas vidas. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, Tu estás vendo esse homem, essa mulher, quem sabe passando por um drama, por um problema, uma necessidade grande, uma tragédia, ele não sabe a quem recorrer. Eu te peço que Tu o abençoes, que ele possa abrir o seu coração para permitir que a palavra de Deus brote na sua alma, gere fé, uma fé que constrói uma bênção, uma fé que nos orienta para a verdade da palavra de Deus e do Evangelho. Abençoa esse homem, abençoa a sua família, que ele possa, meu Deus, encontrar uma comunidade espiritual que o alimente e que faça dele uma bênção para ele e para todos os seus. Deus o abençoe. Eu sou o pastor Paulo César Brito. Até o próximo sábado, sempre nesse mesmo horário. Até lá, que Deus o abençoe. Quero, meu Deus, ficar. Habita em mim, vem me transbordar, com Tua palavra alimentar. Me ensina a olhar e a ver meus irmãos, pra Tua vontade reinar. Habita em mim, vem me transbordar, com Tua palavra alimentar. Me ensina a olhar e a ver meus irmãos,